Fala aí galera, então essa daqui é a resolução desses dois exemplos que eu deixei no último vídeo. Se você não viu, bem, você deve ter visto, né? Porque esse link aqui já está disponível para quem viu o vídeo. Então, vamos lá, o que a gente precisa mostrar aqui então é que existe pelo menos uma atribuição de verdade, né? Uma interpretação que torna verdadeiras as três premissas aqui nesse primeiro argumento e falsa a conclusão. Então a primeira coisa que a gente faz é montar a nossa tabela verdade parcial, né? A gente tem aqui P, Q, R e S, são as letras proposicionais, depois a gente coloca as premissas e aqui no final a conclusão, tá? E a gente precisa de apenas uma linha, que é aquela que a gente procura, né? Que vai fazer as conclusões serem verdadeiras, as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. Então é o seguinte, a gente está dizendo já que essa conclusão aqui é falsa e as três premissas a gente já disse que é verdadeira. São verdadeiras. R aqui então, a conclusão é uma letra proposicional, tá? Então já o R é falso, a gente já pode dizer que o R é falso, beleza? Legal. Aqui a gente tem um condicional, né? A gente está dizendo que S implica em R e isso é verdadeiro. Para isso aqui ser verdadeiro, não pode ser o caso que S é verdadeiro e R é falso. Não pode ser o caso que essas duas coisas acontecem. Mas olha só, o R é falso, a gente já viu aqui que o R é falso. Então se o R é falso, para esse condicional ser verdadeiro, o S tem que ser falso também, porque a gente vai ter aqui um falso implicando aí um falso que retorna verdadeiro, beleza? Então legal, a gente já sabe o valor verdade de R e de S. Agora olha só, então isso aqui já foi, né? Esse aqui a gente já viu que já deu, esse daqui a gente já resolveu também. Essa premissa aqui nos diz o seguinte: não P e não Q implica em R e S, tá? Mas olha só, R e S, então isso aqui é um condicional, né? E a gente vê aqui que R e S ambos são falsos, então esse consequente aqui do condicional é falso, tá? Só que se esse condicional aqui é verdadeiro e o consequente desse condicional é falso, o antecedente tem que ser falso também, tá? Então não pode ser o caso que essa conjunção é verdadeira. E olha só, essa conjunção aqui, ó, é não P e não Q, tá? E eu estou dizendo que isso aqui tem que ser falso, então se isso é falso, a negação disso é verdadeira. Aplicando a lei de De Morgan, a gente vai ver que isso daqui é equivalente a P ou Q, beleza? Então a gente sabe que ou o P é verdadeiro ou o Q é verdadeiro, ou ambos são verdadeiros, tá? Não é uma disjunção exclusiva isso daqui. Então pelo menos um dos dois é verdadeiro, tá? Não dá para descobrir muita coisa por isso. E essa primeira premissa aqui nos diz que não é o caso que ambos são verdadeiros. Então olha só que coisa curiosa. A gente descobriu aqui por essa premissa aqui, a gente descobriu que P ou Q são verdadeiros, tá? Não necessariamente uma disjunção exclusiva, pode ser que ambos sejam. Se a gente analisar só isso daqui, pode ser que ambos sejam. Mas olha só, essa primeira premissa está dizendo que não é o caso que ambos são verdadeiros. Então, se não é o caso que ambos são verdadeiros, e a gente sabe que pelo menos um dos dois é verdadeiro, então a gente sabe que existe uma disjunção exclusiva entre P e Q, tá? Porque pelo menos um dos dois é verdadeiro, mas não é o caso que ambos são verdadeiros, beleza? Então é isso daí, a gente sabe que um é verdadeiro e o outro é falso, mas qual é qual? Não dá para saber por aqui, a gente vai ter que chutar. Vamos dizer que P é verdadeiro e Q é falso. Vamos ver se isso satisfaz tudo que a gente tem aqui. Bem, se P é verdadeiro e Q é falso, então isso aqui está satisfeito, tá? Não é o caso que ambos são verdadeiros, legal. Vamos ver essa segunda premissa aqui. Essa segunda nos diz que que não P e não Q implica em R e S. Só que a gente vê aqui que tanto R quanto S são falsos, então esse consequente aqui é falso, tá? Para esse consequente ser falso, o antecedente também tem que ser falso, tá? E o antecedente ele é o que? Ele é uma conjunção entre não P e não Q. E a gente já viu aqui que a negação disso é P ou Q, tá? Então se P ou Q forem verdadeiros, isso aqui é satisfeito. E a gente vê que de fato P é verdadeiro, tá? Então isso aqui, essa segunda premissa aqui, a gente já viu que está de acordo com com as valorações que a gente fez. Vamos ver essa terceira. S implica em R. Bem, S é falso e R também é falso. Então a gente tem um falso implicando no falso e isso retorna verdadeiro, tá? E o R é falso, que a gente já botou aqui, também está satisfeito. Então essa aqui é uma valoração que transforma, né? Que faz as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. Mas olha só, lembra aqui que a gente chutou, né, que o P é verdadeiro e o Q é falso. Vamos dizer, se a gente tivesse colocado o contrário, né, o P é falso e o Q é verdadeiro. E a gente mantém essa daqui.
que será que aconteceria? Bem, vamos lá. Não é o caso que P e Q, sim, né? Porque você tem que pelo menos um dos dois aqui é falso, então isso aqui está satisfeito. Beleza. Vamos ver isso daqui. R e S aqui continuam do mesmo jeito, ambos falsos. Então esse consequente aqui é falso, o antecedente tem que ser falso também, né? E para esse antecedente ser falso, pelo menos um dos dois, P ou Q, tem que ser verdadeiro. Então o Q aqui nesse caso é verdadeiro, então aqui está satisfazendo, beleza. O S implica em R, S e R aqui ambos são falsos, então a gente tem um falso implicando no falso, isso aqui retorna verdadeiro. E o R a gente só repete, ele é falso. Então olha só, nesse caso aqui a gente tem duas interpretações que fazem as premissas serem verdadeiras, mas faz a conclusão ser falsa, tá? Então a gente vê que se a gente tivesse trocado aqui, daria na mesma, a gente chegaria em outra interpretação diferente, mas que tem as mesmas condições de verdade para esse argumento, tá? Então você vê aqui que são duas interpretações que fazem as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. A gente não precisaria dessa segunda, tá? Se a gente mostra que existe pelo menos uma, isso já é uma prova de que o argumento é inválido, beleza? Então esse aí foi o primeiro argumento. Vamos aqui para o segundo. Segundo é a mesma coisa, né? A, C e somente CB, não B implica em não C, e C, logo, não A. Então, primeira coisa que a gente faz, colocar aqui as variáveis proposicionais, no caso aqui é só A, B e C, depois a gente coloca as premissas, e por fim, a conclusão. E agora a gente precisa achar uma, e pelo menos uma, tá? Você pode, se você quiser, pode achar mais, mas não tem motivo para isso. Uma interpretação que faz com que as premissas sejam todas verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então vamos lá, essa conclusão aqui eu estou dizendo que é falsa e as premissas são verdadeiras. Olha só, a conclusão é não A. Para não A ser falso, o A tem que ser verdadeiro. Beleza, isso aqui já foi. A terceira premissa é a própria letra C, que a gente já está dizendo que é verdadeiro. Então aqui a gente já atribui o verdadeiro. Beleza. E olha só, aqui a primeira premissa está dizendo que A, C e somente CB, ou seja, A tem o mesmo valor de verdade que B. E a gente sabe aqui que o A é verdadeiro, então o B também tem que ser verdadeiro, tá? E isso já satisfaz isso daqui, né? Será que a segunda premissa está de acordo? Aqui está dizendo que não B implica em não C. Se não B implica em não C e o B a gente viu que é verdadeiro, se B é verdadeiro, não B é falso. Se não B é falso, que é o antecedente desse condicional, então a gente já sabe que o condicional todo é verdadeiro, tá? Então isso aqui também satisfaz essa premissa e essa daqui a gente já repetiu. Então VVV é um conjunto de valores de verdade que torna todas as premissas verdadeiras, mas a conclusão falsa, o que nos mostra que esse argumento é inválido, beleza? Então é isso daí, essa foi a resolução. Se você tem alguma dúvida aí, deixa nos comentários que eu respondo se eu souber. E é isso daí, valeu, até o próximo vídeo.